Então, olá a todos e a todas. É uma alegria muito grande podermos hoje fazer o terceiro videocast da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. Vou começar aqui seguindo o protocolo do TRE do Paraná, que é fazer a autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, cabelos grisalhos, com 1,82 m de altura, uso óculos, estou de terno cinza, gravata cinza e camisa também nessa mesma tonalidade. Estamos aqui no teatro, no auditório do TRE do Paraná, onde temos duas cadeiras posicionadas em cima de um tapete, uma mesa ao centro e com o fundo de uma cortina cor de vinho. Então hoje nós estamos aqui, temos a honra de receber o Dr. Luiz Rodrigo Grochock, diretor da Polícia Científica do Paraná, que tem um currículo muito rico e ligado à perícia, aos setores de perícia do Brasil inteiro. O Dr. Luiz Rodrigo Grochock é graduado em Engenharia e Direito, especialista em Direito aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná, especialista em Estado Democrático do Direito pela Escola do Ministério Público do Paraná, mestre em Tecnologia pela PUC Paraná, presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses, presidente do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Pública, membro do Comitê Gestor Nacional da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, membro do Comitê Gestor Nacional de Busca de Desaparecidos e diretor-geral da Polícia Científica do Estado do Paraná. Então tem muito a contribuir com as nossas atividades aqui na Justiça Eleitoral, principalmente agora nessa fase de campanha eleitoral municipal de 2024, em que teremos Estamos aí hoje com essa onda de desinformação, de fake news, deepfake, e estamos aprendendo a lidar ainda com essa situação. E a Polícia Científica muito nos auxiliará o Poder Judiciário, o Ministério Público, nessa fase para conseguirmos distinguir o que pode ser um vídeo deepfake, um áudio ou não. Então a Polícia Científica será absolutamente necessária e imprescindível nessa campanha municipal de 2024. Então, Dr. Luiz Rodrigo, para a gente, qual que é a diferença entre a Polícia Científica e a Polícia Criminal? Se puder nos explicar essa diferença, só lembrando para começar pela autodescrição para que quem esteja nos ouvindo e assistindo saiba como que o senhor é. Então, saudações a todos, é uma grande satisfação estar aqui, eu agradeço já o convite. Eu sou um homem de aproximadamente 1,78 m, 80 quilos, estou usando óculos, trajando um terno de cor cinza, camiseta branca, gravata preta. A Polícia Científica, ela é interessante, eu costumo classificar ela em duas fases. A fase pré-científica e a fase científica. A fase pré-científica a gente pode usar, por exemplo, um texto que é muito usado que ele é milenar e é muito usado pelos operadores de direito, que é o Código de Hammurabi. Na sua seção 225, se não me engano, ela dizia o seguinte: se um construtor ele construir uma casa e essa casa vier a ruir por ter sido construída de forma defeituosa, o filho do construtor
também será punido com a mesma pena. Então, o uso do conhecimento técnico-científico para apoiar o julgamento, ele é milenar. Então, como que o juiz poderia, naquela época, dizer se a casa foi mal construída ou não? Ele precisava de um conhecimento técnico de alguém para dizer se aquilo foi construído de forma deficitária ou não. Então, a atividade de polícia científica no apoio, fazendo esse elo integrador, né, com o sistema de justiça, ele já é muito antigo e até milenar. Outro exemplo que a gente pode dar dessa frase pré-científica é a questão, aquela história, né, que é contada no segundo grau, quando o rei Herão de Siracusa pediu para se confeccionar uma coroa, e ele queria saber se aquela coroa era de ouro ou não. E ele precisava tomar essa decisão e chamou o famoso Arquimedes, né? E o Arquimedes disse se aquela coroa era de ouro ou não, e criou o famoso postulado de Arquimedes, né? Que apoiou na decisão do rei Herão para dizer se aquilo era ouro ou não. Então, a atividade de polícia científica, ela tem essa fase pré-científica, e daí com o iluminismo, ela ganhou, com o método científico de Descartes e uma série de outros estudiosos, no iluminismo ela ganhou um método científico para apoiar de forma muito objetiva as decisões judiciais. E isso se replicou no Brasil. Nós temos de 1600 até 1830, nós somos regidos pelas leis das ordenações. Mas depois veio já no Código de Processo do Império, no seu artigo 135, já tinha a figura do perito apoiando na formação da culpa. Então, depois disso, no Código de Processo Penal, se a atividade de polícia científica ela ganhou uma importância tão grande que a palavra, o radical perito, ele é citado 64 vezes dentro do Código de Processo Penal. E a atividade é tão fundamental que no seu artigo 158 diz que quando a infração deixar vestígio, é indispensável a prova pericial. Então, se ela é indispensável, ela tem uma importância muito grande, ela não pode ser suprimida no processo. Então, essa atividade de polícia científica, o termo polícia científica foi criado, inclusive, pelo pai das ciências forenses, que é o Edmund Locard, que criou o primeiro laboratório de ciências forenses, de polícia científica, na Europa, que é o pai das ciências forenses, o Edmund Locard. Então, essa história da polícia científica é bem interessante e ela vem dentro da nossa legislação sendo moldada ao ponto de ganhar essa importância toda na atividade, fazendo esse elo integrador, né, entre o sistema de justiça e segurança pública. Então, a polícia científica tem essa história dentro do processo, em especial dentro do processo criminal, que está positivado, inclusive no artigo 159, ele diz que as perícias serão realizadas por perito oficial. Então, ali, ela é uma prova indispensável e que é realizada por perito oficial. Então, essa é a contribuição que a atividade de perícia, de polícia científica desenvolve dentro da atividade criminal. Excelente. E como que você entende que a polícia científica vai auxiliar o Poder Judiciário nessa fase da campanha, das campanhas eleitorais? Sempre em que crimes mais que a polícia científica atua? Em que tipo de investigação? Nos dê um panorama geral, assim. É um desafio enorme, né? A produção de provas, né, dentro do processo,
com o avanço principalmente das tecnologias. Então nós temos dentro da Polícia Científica de todo o país duas seções, acho que fundamentais para essa produção de conteúdo probatório, que é a seção de computação forense, que processa todos os vestígios cibernéticos, né? Então ela transforma o vestígio em evidência e que se traduz numa prova, num conhecimento produzido dentro do processo que se torna uma prova material. E a seção de perícias audiovisuais, que trabalha com as perícias em áudio e vídeo. Então, autenticidade de áudio, autenticidade de vídeo são realizadas por essas atividades de polícia científica, que tem uma demanda já enorme, né? São uma das sessões mais demandadas dentro da polícia científica. Então, acho que é um conhecimento especializado que vai estar disponível, né, para a justiça com um papel fundamental, principalmente nas eleições, por conta da agilidade que a informação vai transitar dentro das campanhas eleitorais. Fácil, não deve ser fácil, claro, né? Mas como que a pessoa comum pode identificar um vídeo, se ele é falso ou não, um áudio? Nos dão algumas dicas assim para nós podermos, né, verificar facilmente em termos, mas tentarmos verificar como esse vídeo pode ser falso ou não. É um grande desafio e não é de hoje. Eu costumo sempre dar um exemplo que aconteceu em 1877. Tem um relato, tem um artigo no New York Times que dizia assim: a polícia deve ser parabenizada porque agiu prontamente prendendo um cidadão que estava na frente da Bolsa de Valores dizendo que vendia ações de uma companhia que dizia que era possível falar através de um fio de arame, em 1800. E isso expressa o desafio que é a tecnologia. Será mesmo que em 1800 era impossível falar através de um fio de arame? Será que nós, como autoridades policiais, indiciaríamos esse cidadão, prenderíamos, indiciaríamos, como Ministério Público denunciaríamos, como magistrados condenaríamos esse cidadão por dizer que era possível estar vendendo ações na bolsa de valores, dizendo que era possível falar através de um fio de arame? Se nós nos colocarmos naquela época, será que era possível fazer isso? A gente tem um expoente, né, do Brasil, que é o padre Landel de Moura, que inclusive é o pai do Wi-Fi, né, que a gente diz. Ele fez várias patentes e naquela época era possível não só falar através do fio de arame, mas inclusive sem o fio de arame. E se é possível hoje, por que não era possível naquela época? Então, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a tecnologia, porque ela é tão dinâmica que a gente não consegue enxergar a tecnologia, porque nós somos treinados, a maioria das pessoas, ela é treinada para ser usuário da tecnologia, não para entender a tecnologia. Então acho que o maior desafio nosso é o desafio cultural da tecnologia. Então eu costumo sempre dizer, a gente tem uma compulsão por clique, né? Então, se eu recebo uma notícia via uma rede social, eu quero clicar e olhar. Eu não faço análise crítica, por exemplo, exploração de engenharia social, né? O tribunal está dizendo aqui numa mensagem que amanhã não vai ter eleição. Será que o tribunal ia me mandar uma mensagem via WhatsApp? E eu clico. Se eu clico naquela mensagem, eu devo compartilhar? Tá? Então, eu costumo dizer assim, na dúvida, não clique. Se clicar, não compartilhe. Se compartilhar, compartilhe, por exemplo, com o Gralha Confere, do tribunal.
para checar se aquela mensagem, antes de compartilhar com os outros, compartilhe com um sistema que possa verificar a autenticidade dessa mensagem. Então, a principal dica é pensar sempre nisso, né? Será mesmo que é impossível falar através de um fio de arame? Será que o TRE está me mandando essa mensagem? Será que eu devo clicar? Se eu clicar, será que eu devo encaminhar? Se eu for encaminhar, para quem encaminhe? Encaminhe para um sistema de conferência como o tribunal tem, que é o Gralha, né? Que confere as notícias. Então, acho que o maior desafio mesmo da tecnologia é você entender a tecnologia, conseguir enxergar, né, reconhecer aquilo como uma potencial ameaça e você ter a consciência, né, tecnológica. Isso evita muitos problemas por parte do usuário. E isso é usado muito como técnica de exploração de vulnerabilidades. Você explora essa condição humana, né, que a gente tem ainda mais nos dias de hoje, que tudo é muito rápido, você explora essa característica e hoje a tecnologia permite, né, antes para você cometer um crime contra a honra, você tinha que ir lá e falar na frente da pessoa e outras pessoas às vezes ouvirem, né, e hoje você usa uma rede social, você afere a honra de forma disseminada com apenas um clique, né? Então isso que a tecnologia traz, ela traz, não é culpa da tecnologia, a tecnologia trouxe muito avanço, mas a gente tem que ter acho que a dica maior é ter essa consciência de uso da tecnologia e evitar disseminação, né? Que tem até várias implicações, você criar grupos em redes sociais, você disseminar essas informações, você tem uma série de implicações que são em cadeia, né? Você fazer o mau uso da tecnologia, você tem que ter também a noção das responsabilidades que você tem quando você aplica aquilo, inclusive os pais, né? Muitas vezes você dá uma ferramenta tecnológica para o filho, deixa o filho usar de forma indiscriminada, e acaba sendo responsabilizado, né? Você não sabe o que o filho está fazendo e acaba sendo responsabilizado por mau uso da tecnologia, né? E poderia nos dizer uma diferença entre uma fake news e um deepfake, um vídeo deepfake, né? Para quem não sabe, para quem está nos assistindo e não tem contato com essa matéria ainda, né? Com esse tema. Existe uma série de ferramentas hoje disponíveis, né, que pode ser usada de forma para o avanço da humanidade, mas também essas ferramentas permitem criar, por exemplo, uma notícia falsa, que é a fake news, permite você criar um vídeo simulando uma pessoa que não é essa pessoa, né, como uma deepfake, né? Você criar conteúdos falsos e emulando um ser humano, né? Então, isso é uma realidade que está sendo enfrentada. Existe uma série de iniciativas, né? Inclusive do Tribunal Superior Eleitoral criou normativas sobre isso, né? E sobre o uso dessas tecnologias. As Big Techs têm criado ferramentas para tirar esses conteúdos, né, do ar, mas a população pode facilmente identificar essas notícias usando essas ferramentas de conferência, né, de conteúdo. E isso circula muito rápido, né? Você joga num grupo que tem 100 pessoas, dessas 100, se passarem, cada um passar para 5 pessoas, já são 500 pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo. Então tem que ficar muito atento à disseminação desse tipo de notícia, né? O TSE regulamentou, né, o uso da inteligência artificial, né,
as resoluções que foram expedidas, né, pelo TSE, que tem força de lei, e o uso da inteligência artificial está permitido, né? Só que quando ocorrer isso tem que constar expressamente ali no vídeo ou, né, no áudio que aquele conteúdo foi produzido por inteligência com a utilização de ferramenta de inteligência artificial, né? Deepfake ficou proibido completamente, né? Um vídeo falso, como o senhor disse, né, emulando a voz de uma outra pessoa, né, isso completamente proibido. E a desinformação, né, que ela utiliza às vezes um vídeo, um áudio verdadeiro, mas coloca uma informação ali que acaba transmitindo uma outra ideia, né, que não é aquela que está descontextualizada, né? E existe alguma ferramenta que o juiz ou que a pessoa também que está interessada naquele assunto, ela possa utilizar para verificar a autenticidade de um vídeo ou de um áudio? Hoje existem várias ferramentas, né, disponíveis. Uma delas para verificar a autenticidade de conteúdo até dos próprios tribunais, né, ao exemplo do Gralha Confere, que é uma ferramenta importantíssima, né, de conferência. Mas tem algumas ferramentas de identificação, inclusive de texto, né, se ele foi produzido por inteligência artificial ou não. Então tem várias e tem também ferramentas que humanizam o texto produzido por inteligência artificial. Então depende muito do nível de aprimoramento da notícia falsa e da produção de desinformação, que depende muitas vezes daí de uma análise mais técnica para analisar se foi produzido por inteligência, e daí é um processo demorado, porque eu costumo dizer que a perícia, por mais que ela tente agilizar os processos, ela depende muito de análise aprofundada do conteúdo produzido. Então, a resposta não é tão rápida quanto a gente espera ser, nem para atender muitas vezes o próprio prazo processual, que são 10 dias, né, que o perito tem. Geralmente o perito usa o instrumento que o próprio código prevê, que é o pedido de dilação de prazo. E ali na Polícia Científica, ela tem várias unidades no estado inteiro, ou fica tudo concentrado em Curitiba? Como é que funciona? A pessoa está lá no interior, numa determinada comarca, e tem um inquérito aberto para investigar algum crime eleitoral. Como que funciona daí essa dinâmica interna, né, para nós sabermos? A Polícia Científica hoje do Paraná, ela está dividida, ela atende os 399 municípios do estado. Ela está dividida em 20 unidades de execução técnico-científica, e ela também é dividida em complexidade. Assim como o Sistema Único de Saúde existe, nós também temos o Sistema Único de Segurança Pública, uma lei federal que criou o Sistema Único de Segurança Pública em 2018, e a Polícia Científica está dividida em, mais ou menos como é o Sistema Único de Saúde, em unidade básica, um hospital, uma unidade intermediária, um hospital de alta complexidade. A Polícia Científica também tem o posto de atendimento, tem uma unidade básica, tem uma unidade intermediária e tem as unidades avançadas, que são o exemplo das 2 unidades de Curitiba, que tem daí laboratórios com maior capacidade de processamento, como um hospital de alta complexidade. Mas todas as unidades, elas estão aptas a fazer a coleta de vestígios. Então, seja o vestígio que for, todas as unidades, né, têm os peritos oficiais criminais capacitados para fazer a coleta de vestígios, coleta e preservação desses vestígios. Então, essas unidades fazem a coleta. Se for um exame que demande um exame laboratorial, uma complexidade maior, já tem a logística, né, para trazer para Curitiba realizar esses exames. Então,
todos os 399 municípios são atendidos pela Polícia Científica. E daí nós temos a Perícia Criminal Federal, da Polícia Federal, que tem algumas UTECs, né, unidades técnico-científicas, que são Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Guaíra. Também está capilarizado. Nós atendemos muito a Polícia Científica, eu digo que ela atende vários órgãos. Então, para a gente ter uma ideia da capilaridade da Polícia Científica, a gente atende a Justiça Federal, atende a Justiça Estadual, atende o Ministério Público, atende a Polícia Civil, o Ministério Público Federal. Então a gente tem vários, digamos assim, clientes que usam a atividade de Polícia Científica para subsidiar os seus processos. Muito da Justiça Federal, onde a Polícia Federal não tem a capilaridade ou não tem o exame, é atendido por nós. Um exemplo clássico é os exames ad cautelo, né? Então, quando é determinado, decretada a prisão, vai passar pelo exame ad cautelo, seja da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. O exame pericial é feito pela Polícia Científica, por conta da Polícia Federal não ter essa capilaridade que a gente tem. Então nós fazemos esse atendimento da Justiça Federal também. A gente trabalha muito bem em rede, né? Então eu costumo dizer que a gente tem até uma unicidade da perícia, seja ela federal ou estadual, assim como a Justiça também, ela é una, né? Por mais que tenha vários órgãos, a gente tem trabalha muito bem integrado em rede. Então a perícia, ela já trabalha em rede, inclusive a nível nacional, com integração nacional. Então as duas bases de dados de integração nacional hoje, elas estão dentro das polícias científicas, que é a rede integrada de banco de perfis genéticos, que integra todos os laboratórios do país, todas as polícias científicas, e o mais recente, o Sistema Nacional de Análise Balística, que também integra todas as polícias científicas, um banco integrado que se comunica entre todas as polícias científicas do país. Então hoje a polícia está trabalhando em rede e conseguindo fazer um atendimento melhor, né? E em relação a digitais, eu já até contei para você que tive um problema já com digitais, que minha casa foi assaltada, pegaram os digitais do indivíduo, mas daí não tinha, como ele nunca tinha passado no sistema penitenciário, não adiantou nada ter achado o digital dele na casa. Então, hoje mudou isso já faz um tempo, claro, já tem uns 15 anos. Hoje já seria diferente essa situação ou não? Hoje nós temos uma ferramenta importantíssima, né, que é a base inclusive da Justiça Eleitoral, que integra de forma nacional também inclusive as biometrias. Então é uma ferramenta importantíssima que auxilia muito as perícias do Brasil inteiro, as polícias científicas. A maioria tem acordo de cooperação com o tribunal, inclusive para fornecer as novas identificações, né? Então há um cruzamento de dados, mas hoje nós não temos uma integração, a não ser essa da Justiça Eleitoral, nós não temos uma integração nacional que é prevista, inclusive em lei, que é o Banco Nacional Multibiométrico. Isso não existe ainda. Ele foi instituído em 2019, mas ainda não foi implementado. Essa ferramenta de rede nacional, né, que seria o Banco Nacional Multibiométrico, que está sendo suprido e
com uma boa efetividade pela essa integração com a Justiça Eleitoral. Então, nos tem auxiliado muito esses acordos de cooperação com a Justiça a nível nacional para a gente ter essa única base. Eu costumo dizer até que a identificação ela teria que ser feita a nível nacional, né? Porque se você pegar quem tem bases nacionais, a Receita tem o CPF, a Justiça tem o título de eleitor, o Denatran tem as carteiras de motorista, a Polícia Federal tem a base de passaporte, que é bem pequenininha, não é representativa, né? Mas todo mundo consome o mesmo dado, que é a identificação única do cidadão, que deveria ser uma política, talvez, de nação, né? Ser uma base que não precisa ser redundante, né? Todo mundo preencher o mesmo dado que é o nome e CPF hoje, né? Da pessoa, você não precisa todo mundo coletar isso. Precisa ter uma base única e todo mundo consumir a mesma base. Não faz sentido você ter várias bases de dados replicadas e às vezes até bases conflitantes ou com dados não confiáveis, né? Como já aconteceu de ter dados divergentes. Então, se a pessoa já nasce, a Justiça expede através dos cartórios extrajudiciais, expede uma certidão de que a pessoa nasceu viva. E ela já ganha um número, talvez isso já deveria ser uma base nacional que você já tem esse número da pessoa, que até serve para políticas públicas, né, para contabilizar quantas pessoas tem, e depois a atenção ao óbito também, né, que se a pessoa nasce, uma hora ela vai virar óbito. Então isso, estando numa base só, evita fraudes, centenas de problemas que é gerado por você não ter um consumo de uma base única, nacional, que tem essa identificação, essa contabilização do cidadão no país, né? Mas hoje a ferramenta que é utilizada e que tem dado muito resultado é a ferramenta da Justiça, que tem uma base biométrica, né? Ela já tem a base de CPF, mais a biometria, que isso auxilia bastante a atividade de polícia científica. Mas a criação do documento único, ele já é um começo para isso, né? Para ter essa unificação de tudo, né? Eu mesmo já tirei minha carteira de identidade nova, né? A partir disso, esse é o começo? Como que você está vendo isso? É um grande começo. Fico muito feliz até por essa iniciativa, né? A SIM nacional, que é a carteira de identificação nacional, com um número único. Então não tem mais 27 RGs. Você tem um número único que é o CPF hoje. Então isso foi um grande avanço. E a partir disso, acho que vai avançar muito para todos consumirem esse mesmo dado, né? Então a identificação do cidadão, nome e CPF constante de um cadastro único nacional pode ser consumido pela saúde, pela segurança pública, pela justiça, pelo INSS, por todos aqueles que necessitam de atender o cidadão. Então, acho que foi um grande avanço essa normatização já dessa SIM nacional. E a gente tem que avançar mais nesse sentido, né? Unificar todas as bases de dados em um cadastro único mesmo. E voltando já para a parte do eleitoral, qual que são os crimes mais investigados, crimes eleitorais mais investigados pela polícia? Você pode nos dar um exemplo de Caixa 2, de repente, não sei?
A contabilidade, né, é uma outra área da perícia que tem um papel relevante, inclusive no pós-eleição, né, que são as perícias econômico-financeiras, que tem um regramento todo especial, né, e um rigor muito grande nas campanhas. É uma parte que tem muita demanda por perícias econômico-financeiras para ver as questões, inclusive dos financiamentos das campanhas, do uso do recurso. Então, isso é um instrumento que ganhou, inclusive, uma relação muito grande com a computação forense, porque antes a análise era nota fiscal, era no papel, era bloco de notas, a movimentação era extratos financeiros. Hoje é tudo eletrônico, são contratos eletrônicos, às vezes até moedas eletrônicas, as transações são todas eletrônicas, né? Então, a contabilidade forense ganha um papel todo especial, né? Principalmente na prestação de contas das campanhas, né? Então, sempre que o magistrado precisa desse apoio, a perícia que faz, e o setor que trabalha nisso é a contabilidade, e muitas vezes precisa do auxílio da computação para extrair aqueles dados, né, desses sistemas eletrônicos, a gente conseguir fornecer esses dados para daí a análise contábil econômico-financeira ser realizada. Então é um instrumento, realmente, a contabilidade é um dos grandes instrumentos aí, principalmente depois no pós-campanha, né, na prestação de contas, às vezes avaliação até do patrimônio, tem todas essas questões aí ligadas às eleições. Interceptação telefônica também é feita com vocês ou não? Muitas vezes vem a interceptação para fazer, por exemplo, análise de audiovisuais, para ver quem que é a comparação de locutores, né? Ver se quem está falando, isso se replica também para material que foi produzido muitas vezes por deepfake, para analisar a autenticidade daquele áudio. Pode ser que a interceptação, você cria com 1 minuto de áudio, hoje você cria a voz da pessoa por inteligência artificial. Será que não poderia ser utilizado isso, fazer uma ligação como se fosse a pessoa, e depois isso vai para um processo como algum crime eleitoral, e isso vai ser resolvido, não tem ferramenta automatizada para isso, vai ter que ser feito uma análise de comparação de locutores. Então, às vezes, aquele áudio que foi feita uma ligação, até às vezes por um robô, né, que ligou para vários eleitores, um call center robotizado, automatizado, pode ter ligado para vários eleitores com uma voz criada com inteligência artificial, e que disso vai se desdobrar uma atividade da perícia audiovisual para tentar fazer a comparação de locutores e ver se a autenticidade daquela voz da pessoa que cometeu esse crime eleitoral, usando plataformas às vezes até fora, né, do país, e a gente pega às vezes na interceptação telemática, vai pegar esse áudio achando que é um áudio produzido pelo autor, e às vezes é um áudio produzido por inteligência artificial em plataformas que às vezes está fora do país, em lugares que a gente não tem comparação jurídica internacional. Então cria uma dificuldade toda muito maior, né, para depois se resolver isso com a perícia, para fazer essa comparação de locutores e ver se é real. Isso é uma possibilidade que pode ocorrer, a utilização, né, de chatbots para fazer isso em grande escala, né, utilizando a tecnologia.
A polícia científica já está utilizando inteligência artificial nas perícias ou não? Como ferramenta, né, de trabalho? Sim, como nós somos um órgão, eu costumo dizer que o perito não sai de outro lugar a não ser da academia, né? E até interessante a atividade de polícia científica, que até nós tivemos concurso recentemente, perguntaram, mas por que vocês não têm a área de direito na perícia? Porque o especialista em direito são os operadores de direito. E a gente tem todas as áreas da ciência. Só que nós não temos o operador do direito, que é o destinatário, é o expert no tema. Tem aquele famoso vocábulo, né, que é o perito peritório, o magistrado é o perito dos peritos, né? Por conta do próprio Código de Processo Penal, que diz sobre o livre convencimento do magistrado, assim como o magistrado tem o livre convencimento, o perito tem a autonomia técnico-científica e de realizar aquela perícia. Então, o magistrado ele tem a previsão legal de, inclusive, solicitar esclarecimentos da perícia, fazer quesitos complementares. Ele pode solicitar uma análise de um novo perito, né? E ele é esse elo fundamental que é o especialista em aplicar a lei. E é interessante que o Código de Processo Penal, no artigo 275, ele diz que aos peritos se aplicam a disciplina judiciária e os mesmos impedimentos e suspeições do magistrado. Então, você vê muito pouco o perito falando sobre caso. Até sempre me perguntam, me fale sobre aquele caso. Não, a gente não fala sobre casos, né? Porque a gente pode incorrer, inclusive, na alegação de suspeição, ser impedido de atuar naquele caso por falar de um caso real. A gente fala sempre de casos hipotéticos, justamente por essa característica. E por isso que a polícia científica muitas vezes não aparece. Ela é uma polícia muito discreta, porque ela tem que seguir essa disciplina judiciária e ela está, por previsão do Código de Processo Penal, o perito ele está afeto a essas condições da disciplina judiciária, dos impedimentos e suspeições que o magistrado também tem. Então a gente não aparece muito, né? A polícia científica ela é muito discreta na sua atuação e a gente não fala de casos reais, a gente sempre fala de forma hipotética, justamente para não incorrer nessas questões, até por conta da própria possibilidade, inclusive, de revisão criminal, né? Como a gente trabalha com método científico, eu costumo dizer que quando a ciência evolui, a polícia científica também evolui. Então a gente sempre está bebendo da fonte que é o método científico. Tem vários casos, né, interessantes que após anos a ciência evoluiu e se conseguiu, por conta de um fundamento do Código de Processo Penal que chama cadeia de custódia de vestígios, que cabe à polícia científica preservar, né, como órgão central de perícia oficial, preservar esses vestígios. É mais ou menos aqueles filmes, né, americanos que tem aquela central de custódia de vestígios cheio de caixinhas, assim, aquilo ali ficam guardados os vestígios e depois de muitos anos a ciência evolui e você vai processa o vestígio novamente e se chega a um resultado para aquele caso que às vezes está há 10, 15, 20 anos sem solução. Nós tivemos alguns casos aqui no Paraná assim, né, que eram casos que estavam sem solução, e a ciência evoluiu, se povoou, por exemplo, o banco de perfis genéticos e se alcançou uma solução para aquele caso que estava há 10, 15, 20 anos sem solução.
E eu costumo dizer que a polícia científica ela tem duas missões. Uma é ser o elo integrador entre o sistema de segurança pública e justiça, e outra é a missão de proteger o cidadão. Não proteger o cidadão indo à rua, fazendo um policiamento ostensivo, mas proteger o cidadão de injustiças. Então, que seja através da prova técnico-científica muito objetiva e com a capacidade de se debater ciência com ciência, você aplicar um método científico e chegar num resultado. Então, o perito achou um vestígio, aplicou um método científico, chegou num resultado. Qualquer um que pegar aquele mesmo vestígio e chegar e aplicar o método científico tem que chegar no mesmo resultado. Se não chegar, também não tem problema nenhum, porque a ciência pode debater ciência com ciência e chegar ao resultado que é o mais próximo da verdade real. Então é uma ferramenta muito interessante e eu costumo dizer também que a prova pericial é uma das provas mais democráticas que tem, porque ela permite esse debate objetivo, com uma figura que tem no Código de Processo Penal, que é o assistente técnico. Então, o assistente técnico, enquanto o perito oficial é o perito da justiça, que é regrado pela disciplina judiciária, com os mesmos impedimentos pessoais do magistrado, com uma ligação muito próxima do sistema de justiça, o assistente técnico é o perito, né, o expert que vai assistir as partes envolvidas no processo. E é interessante essa figura. Eu posso dar um exemplo assim, hipotético. O crime de pornografia infantil. Então ele depende de uma prova técnica, porque eu tenho que analisar o material que foi encontrado num ambiente cibernético, no computador, e eu tenho que dizer porque o tipo penal existe, o quesito ia ser, existe no material periciado cenas de crianças em situação de pornografia, exposição. O perito vai ter que responder se lá dentro do computador existe fotografias, vídeos nessas situações. Eu costumo dar um exemplo assim. Imagine que foi feita uma busca e apreensão e no computador tinha uma pasta dizendo assim, pedofilia na área de trabalho do computador. E vem um quesito. Existe no material periciado imagens, cenas de pornografia infantil? O perito vai lá e responde sim, existe na pasta pedofilia no desktop do computador. Esse é o quesito. O perito ele trabalha por quesito, então ele é provocado, ele não age de ofício, né? A polícia científica ela depende de ser demandada. Então ela depende de um dos principais exercícios que é importantíssimo daí do expert fazer, que é o expert em direito, que é o exercício da filosofia. Eu costumo dizer que a filosofia ela dá qualidade às perguntas, a ciência dá qualidade às respostas. Só que não existe ciência no mundo que responda uma pergunta que não existe. E daí eu volto a esse caso. A pergunta era, existe no computador material de pornografia? Sim, existe no desktop, no pasta tal. O perito fez o trabalho dele. Isso vai para o processo, tem uma figura que é o assistente técnico. Esse material realmente foi... Não tinha a pergunta, o exercício de filosofia não foi feito o quesito para essa pergunta ser respondida pela ciência. Mas cabe ao assistente técnico dizer, não, realmente existia a pasta no desktop, mas não foi inserida pelo autor. E daí você, olhando o histórico daquilo ali, você vê que aquela pasta, ela não existia, ela foi copiada para dentro daquele computador. E por uma outra pessoa que não a pessoa que sofreu busca e apreensão e foi presa por essa situação. Então, é um elo,
um ator fundamental, né, dentro do... E daí o perito também não tem problema nenhum em dizer, não, realmente o assistente técnico está certo, o quesito era se tinha, o material está lá, e olhando o histórico do contexto desse vestígio, realmente ele foi inserido lá. Como a gente tem uma deficiência muito grande de assistentes técnicos na área forense, e a gente tem inclusive dependência tecnológica muito grande, a polícia científica ela sempre pede, quando vão se requisitar, para se colocar em outras considerações que o perito achar necessário. Isso ajuda muito para a gente ter todo esse zelo, né, em busca da verdade real, e ali a gente poderia ter realmente tem essa pasta, mas não foi inserida pelo réu que está sendo acusado ali. Isso foi inserido por um terceiro, e daí a gente pode interpretar esse vestígio com maior propriedade. Então esse exercício de dar qualidade às perguntas, para nós é fundamental. O exercício de filosofia que o operador do direito faz muito bem, né? Ele que sabe o contexto, o que ele busca, né, da ciência, e a ciência daí tem condições de buscar dar maior qualidade a essa resposta científica. Excelente, Dr. Luiz Rodrigo, né? Respostas fantásticas aqui para a gente aprender um pouco, né, sobre esse ambiente da polícia científica, né? E eu já tinha dito para o senhor que eu conheço ali a sede da polícia científica aqui do Paraná, e parece que nós estamos num filme americano, né? É impressionante. Depois me contou até que recebe 4.000 visitas por mês. É isso mesmo? Isso nós temos algumas estruturas, né, na polícia científica. Uma delas é o museu, que também o Museu do Crime, que aqui no Paraná a gente chama de Museu Paranaense de Ciências Forenses. Ele está previsto no Código de Processo Penal, que o magistrado pode autorizar, né, selecionar peças que passaram pela perícia para ser expostas nesse museu. E o nosso museu é um dos mais visitados. A gente tem, inclusive, uma visita para desmistificar, inclusive, a atividade de perícia. Na Visconde de Guarapuava, nós temos uma visita que o visitante pode entrar no antigo necrotério, visitar e ver como que é feito. É muito diferente, né, da estrutura nova, que é uma estrutura super moderna, referência no Brasil e no mundo, a nossa estrutura da Polícia Científica do Paraná. Os laboratórios com altíssima tecnologia são equipamentos que dificilmente você vai ter acesso em laboratórios fora da polícia. Uma base de perfis genéticos, analisadores balísticos, computadores de altíssimo desempenho. Poucas vezes você vai ter oportunidade de ter contato com uma tecnologia dessa amplitude tecnológica que tem dentro da polícia científica. Inclusive a estrutura, o próprio prédio, né, ele foi muito bem desenhado, com fluxos definidos para atendimento às vítimas, atendimento aos custodiados, que foi até uma demanda da própria justiça, o fluxo diferenciado para os detentos, e para atendimento às vítimas e atendimento de quem vai retirar o vestígio cadavérico, que para nós é o vestígio cadavérico, né? E para retirar os seus entes ali que sofreram alguma morte violenta. Então, ele é um prédio que em nada deve para nenhuma estrutura internacional que venha a ter algo muito diferente. A gente sabe que muita expectativa é criada pelas séries hollywoodianas, né? O CSI, essas séries que tem muita coisa que retrata a atividade de perícia,
mas tem muita coisa que acho que por conta do formato que é exigido num filme, né? Ele tem muita coisa que deixa um pouco de misticismo assim na atividade pericial, mas isso muito do que se apresenta é uma realidade na Polícia Científica do Paraná e está aberto para visitação. A agenda é muito concorrida para visitar as unidades da Polícia Científica. Tem uma agenda, se não me engano, acho que só para o segundo semestre do ano que vem. Então tem uma agenda muito intensa ali, de uma grande procura, né, para visitar, mas está de portas abertas, né? Quem quiser conhecer, desmistificar, né, que não é um lugar, até a própria atividade de o serviço de medicina legal, né? Durante muito tempo falam, não, mas lá tem morto, essa desmistificação que a gente fez, que é uma estrutura super controlada, né, por conta da parte forense mesmo. É muito mais controlada muitas vezes que um atendimento em vivos, porque a gente tem que evitar qualquer tipo de contaminação do vestígio. Você pega um laboratório de genética, por exemplo, ele tem um controle rigorosíssimo. Poucas são as pessoas que podem entrar dentro de um laboratório de genética. Se entrar, tem que fazer a coleta para inserir no banco, para se resguardar qualquer tipo de contaminação. Então tem um rigor muito grande a atividade forense. Que bom, né, saber de tudo isso e que é um orgulho para o Paraná, né? E ter uma estrutura dessa aqui no nosso estado e que é referência nacional, né, e até internacional, como o senhor disse, né? Então eu tenho só a agradecer a sua presença, a sua participação nesse dia aqui, e em que trouxe tanto conhecimento para nós e pudemos desvendar essa área da perícia, né? Então eu agradeço muitíssimo a sua presença e estamos sempre de portas abertas também para a Polícia Científica aqui. Eu que agradeço, e se eu pudesse dar uma dica, né? Eu acho que a principal dica é aquela questão cultural. Você evita muita coisa com aquela frase, né? Aquele roteiro que eu passei ali durante o podcast. Então, se for clicar, clique com consciência. Se clicar e for compartilhar, compartilhe com uma ferramenta de conferência como é o Gralha, né? Então, na dúvida, não clique. Se clicar, não compartilhe. Se compartilhar, compartilhe com o Gralha Confere. Obrigado. Até logo.